Então, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui, meu nome é Giselda, nós estamos aqui para falar um pouco sobre TCC, projeto de TCC em jornalismo, né? Quais são suas dúvidas? E aí, gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês quisessem, né? Essa é uma realização da Verso. Essa oficina foi promovida pela Verso, do Centro Universitário UniFBV, e vamos tentar conversar um pouco para elucidar algumas dúvidas que vocês tenham a respeito do TCC em jornalismo. Então, vamos começar, então, né, saber qual é a primeira pergunta, né? Quando devo desenvolver o meu TCC? Vocês sabem que TCC, todo mundo sabe que é o trabalho de conclusão de curso, aquilo que todo mundo fica assim morrendo de medo de fazer e querendo o melhor tema, fica assim, é um período muito tenso, de muito nervosismo, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. É só você se dedicar um pouco, ler a respeito dos assuntos que lhe interessam, e aí você tem como desenvolver um bom tema. Então, quando deve começar? Sempre que surgir uma dúvida ou um questionamento ou uma coisa que você realmente tenha interesse em pesquisar, é a hora de você começar a se interessar, começar a ler, começar a juntar informações. Quando deve começar mesmo? Quando já estiver perto do final do curso, quando você já estiver nos últimos períodos, aí sim é que você de fato vai desenvolver. Mas, se você puder já saber qual é o tema que lhe interessa, isso já ajuda bastante, porque você, ao longo do tempo, ao longo do curso, você vai unindo todas as informações possíveis e você consegue desenvolver com muito mais facilidade. Então, assim, quando deve começar? A hora que você achar por bem começar. Mas o desenvolvimento, de fato, é quando está nos últimos períodos para poder você conseguir concluir seu curso. Então, precisa desenvolver esse trabalho. Quais são os tipos de TCC que a gente pode fazer? Na universidade, na UniFBV, existem algumas modalidades para o curso de jornalismo. Então, você tem dois tipos de trabalho que pode ser feito, monografia ou projeto experimental. Monografia é aquele trabalho que você faz com profundidade, investiga um tema com mais profundidade, que você vai vai reunir todos os teóricos que falam desse assunto e vai dissecar esse tema na medida do possível, lógico, né? Porque você só tem 4 meses para fazer isso, mas encontrar um objetivo, encontrar um objeto de estudo e aprofundar-se nele. Então, em projeto, isso é monografia. Em projeto experimental, existem outras modalidades para jornalismo. Então, vamos ver aqui, né? Como eu já falei, o trabalho de jornalismo na UniFBV é um trabalho individual, você não tem como fazer em equipe. E aí vai depender muito da sua habilidade, vai depender muito dos seus interesses. Então, tem aí monografia, como eu já falei, e projeto experimental, que pode ser jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, livro-reportagem, fotodocumentário ou fotoreportagem, webjornalismo, plano de assessoria de comunicação, plano de assessoria, desculpa, repetir aqui, e educomunicação. Então, dá para fazer bastante coisa dentro dessas modalidades. Então, vamos ver cada uma para ficar mais fácil para vocês entenderem. O jornalismo impresso, dá para você fazer série de reportagem, dá para você fazer uma reportagem especial, ou um caderno especial, ou uma revista, ou um jornal. Então, assim, cada uma dessa também tem uma série de reportagens, tem que ser uma quantidade X de reportagens. A reportagem especial também tem que ter um número de páginas específico, o caderno também, a revista e o jornal. Então, cada um desses, observando o projeto de TCC do próprio curso para jornalismo, especifica exatamente como tem que ser cada uma dessa modalidade dessas. No telejornalismo, tem o audiovisual com caráter jornalístico, tem série de reportagem, tem documentário jornalístico. E aí também dá, se você achar por bem fazer algo diferente dentro do telejornalismo, é só você conversar com o seu orientador e propor, e aí vai-se até a coordenação, conversa-se, vai para o colegiado de curso,
analisar a proposta e ver se aceita ou não. Em radiojornalismo, você tem programa de rádio com caráter jornalístico, tem série de reportagem, tem documentário radiojornalístico, e aí também, da mesma forma, você pode tentar encontrar outro caminho. Livro-reportagem, mínimo de 30 páginas no formato 14 por 21, que é exatamente metade de uma folha 4. Mas aí você também tem que ter um tema, né? Tem que ter um cliente, você tem que ter um argumento muito forte para poder você conseguir fazer esse livro-reportagem. Não é uma coisa tão simples de fazer, mas é muito prazeroso também, porque você vai lidar com fotografias e com histórias, e aí você consegue montar um livro muito bacana. Então, alguns livros que já foram feitos ficaram maravilhosos, né? Tem foto documentário, fotoreportagem também, você pode fazer exposição ou simplesmente um fotolivro. Web jornalismo, que você também tem mínimo de 10 páginas para web jornalismo. Plano de assessoria de comunicação e plano de assessoria de imprensa, foi esse o erro que eu cometi lá atrás. Plano de assessoria de imprensa, então, mínimo de 20 páginas para cada um, e aí você também tem que ter um cliente, você também tem que ter um motivo para chegar e fazer esse trabalho. Não é simplesmente um mero plano, não. Tem que ter uma consistência, tem que ter um cliente que fazer algum motivo forte, né, para poder você conseguir fazer esse plano de assessoria. Educomunicação, que tem uma finalidade assim, puramente educativa, explícita, né? Não pode ser também qualquer coisa, e pode ser nas modalidades anteriores ou ações comunitárias, oficinas, minicursos, eventos. Então, você pode usar também qualquer outra modalidade para fazer algo com finalidade educativa. Isso também fica bem aberto e é só você chegar e discutir com o orientador. E outras ideias que possam surgir, a gente sabe, né, que, assim, que outras ideias que eu digo, você discute com o seu orientador. A gente sabe que a tecnologia vem avançando bastante, os meios de comunicação vêm se adaptando a essas novas tecnologias, muita coisa vem mudando, a pandemia também nos trouxe novidades, e aí você pode ter novas ideias também para isso, né? Então, discutindo com o seu orientador essas novas ideias, tem aí o podcast, que também está sendo bastante difundido, principalmente agora na pandemia, tem também áudios visuais para a internet, que você também pode inovar nisso, enfim, você pode inovar também fora isso daqui, porém, tem que conversar com o seu orientador, essa proposta tem que passar pela coordenação, pelo colegiado de curso, para ser aprovada, e aí você dá andamento. Então, são essas possibilidades que você tem dentro da UniFBV. E eu queria saber, Carol, se você tem alguma outra, assim, outra sugestão de outras modalidades dentro de tudo isso que a gente falou, já que você está mais próximo dos alunos, mais próxima dos alunos, né? E você pode falar algo sobre isso? Eu queria dar um exemplo bem recente que está acontecendo agora, né, nesse semestre, que é uma aluna nossa de jornalismo que gostaria de fazer, né, e está fazendo, na verdade, uma série de entrevistas. E ela gostaria de fazer e está fazendo usando a ferramenta do audiovisual. Mas nesse momento, como estamos trabalhando de forma remota, ela não poderia ir para a instituição gravar no estúdio da instituição essas entrevistas. Então, o trabalho dela, ela conversou comigo, exatamente esse caminho que você apontou, né? Eu conversei com os professores que fazem parte do núcleo docente estruturante do curso, conversei com a coordenação e todos nós concordamos que ela poderia produzir esse material para uma rede social. Então, ela está fazendo essa produção para o Instagram. E, obviamente, que ela não está trabalhando nesse momento com equipamentos profissionais, ela está utilizando os equipamentos que ela está improvisando, mas a base do trabalho dela é o telefone celular, né, a câmera de um aparelho celular, e ela já está produzindo esse conteúdo. Então, na hora que ela me trouxe a ideia, nós conversamos, eu levei essa questão, né, para a coordenação e posteriormente para o núcleo docente estruturante do curso,
e todos nós concordamos que, apesar de não estar no manual, que era totalmente possível ela fazer um trabalho jornalístico de audiovisual para uma rede social. Então, esse é um exemplo. E está no ar, se vocês quiserem conferir, se chama Pauta Livre. Maravilha, que bom. Que ótimo, né? Ter novas ideias. Muito bom. Então, gente, é isso e vamos continuando aqui, né? Temos mais ainda o webjornalismo. Temos também, já repeti aqui, o plano de assessoria de comunicação e de imprensa, já foi desculpa, está repetido. É do comunicação também que eu já falei. Como definir meu tema? São tantas opções, né? Então, como é que a gente define um tema? O que é que eu costumo falar? Pronto, você não sabe que tema você quer fazer, pelo menos sabe o que você não quer? Então, começa por aí, eu não quero isso. Não tem nenhum manual, nenhum livro dizendo isso, mas eu faço assim, eu digo, ó, faz 2 listas, gosto disso, não gosto daquilo. E aí fica mais fácil de você visualizar as coisas que realmente você quer, e dentro do que você quer, você vai também por exclusão, dizendo eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, e assim você vai fazendo essa escolha. Mas aí, como definir um tema, você primeiro precisa, né, pensar na área do conhecimento e lembrar que tema não se confunde com a área do conhecimento. Qual é a área de conhecimento que você quer fazer? Dentro dessa área de conhecimento, você tem que encontrar alguma coisa pequenininha que você possa estudar. Então, é mais ou menos essa proporção como eu estou mostrando aqui nesse círculo, né? Um círculo grande, que é a grande área de conhecimento, e você vai procurar algo muito pequeno para você trabalhar, porque você não dá conta de tudo, e também se você vai fazer pensar em todos os temas ao mesmo tempo, você acaba fazendo assim, com superficialidade todos eles e não se aprofunda em nada. E um TCC você precisa se aprofundar no tema. Então, é uma coisa só que você escolhe entre várias que você tem possibilidade de fazer, você escolhe um, né? Então, é muito difícil às vezes, mas quando você começa a ler, você começa a fazer essas exclusões, né? Você começa a ver o que é que você mais gosta, e aí você consegue encontrar esse tema. Então, não é tão difícil assim encontrar, né? É só se dedicar um pouco, você consegue. Tem que ser um tema, uma questão relevante, não dá para ser qualquer coisa, né? É uma coisa que realmente vale a pena você se dedicar, você se debruçar sobre toda a teoria que vai envolver esse tema, sobre este próprio tema, fazer suas pesquisas, fazer investigações, entrevistas, pesquisas diversas, para poder realmente valer a pena. Então, tem que ser uma questão, de fato, que seja relevante. Tem que ser abrangente o suficiente para permitir um adequado desenvolvimento, né? Mas também não pode ser tão pequenininho, tão delimitado a um mero problema, um problema muito ínfimo, porque também fica sem nenhuma representação e sem nenhuma relevância. Então, tem que ser abrangente, sim, para que você também tenha a possibilidade de pesquisar, mas também não pode ser uma coisa muito limitada demais, né? Pode ser executado no tempo e com os recursos de que dispõe, poder ser executado no tempo e com os recursos de que dispõe o pesquisador. Você tem que saber que você tem um período determinado para realizar esse trabalho. Então, não tenta fazer algo demais que você tenha que perder muito tempo ou que despender muito tempo para poder você realizá-lo. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu consigo fazer. Ninguém duvida da sua capacidade. O problema é logístico mesmo, o problema é do tempo que é curto para você fazê-lo adequadamente, para você se dedicar como você tem que fazer. Então, uma coisa que você também tem que ter bom senso na hora da escolha e saber que você só tem determinado período para realizar e tem que caber dentro desse período, desse tempo, né? Aí também você vai ter que ler sobre o assunto, e ler muito, pesquisar, conversar com pessoas, conversar com os professores, né? Conversar com pessoas da área, com pessoas que lidam com esse problema que você está querendo investigar, com esse tema, e aí você vai conseguindo colher e reunir informações, e aí fica muito mais fácil depois de você resolver todas as outras questões que são pertinentes ao projeto. Então, você tem que compreender também as implicações teóricas e metodológicas dessa escolha. Tem que saber o que os pesquisadores de referência naquela temática estão dizendo e fazendo. Então, as implicações teóricas, porque nenhum TCC é feito sem nenhuma teoria.
Você, para fazer um estudo, você tem que se basear nos autores e nas pessoas que já estudaram o tema para poder você respaldar-se cientificamente e para poder você dar validade ao que você está fazendo. Saber o que os pesquisadores fazem, né, ou o que estão dizendo e fazendo, às vezes tem pesquisa sendo realizada no mesmo momento que você está fazendo a sua. Então, por que não conhecer um pouco mais, explorar, ver quem é que está estudando, quem é que está fazendo isso, para poder você conseguir ter um resultado bom também no seu trabalho. Que é necessário ter muita empatia com o assunto? É sim. Imagine você fazer um trabalho durante 4, 5 meses, ou até às vezes mais, de uma coisa que você não goste. Imagina isso. Né? Imagina, aí vamos para outra esfera. Imagine você estar num lugar que você não gosta, que você não tem nenhuma simpatia, você não. Então, deve sim, né? E deve considerar a preferência e os interesses do pesquisador, seu gosto pessoal, as pretensões que tem em relação à realização do trabalho, as informações disponíveis e seu atual momento profissional. Você também tem que tentar reunir, é muito bom quando você consegue tentar reunir o seu interesse pessoal, né? O profissional, e tentar encontrar um tema realmente que você consiga transitar, porque aí você transita muito mais facilmente, você vai ter muito mais acesso às informações, fica muito mais fácil isso, né? E aí, quando você consegue fazer esse casamento do seu interesse pessoal e profissional, é melhor ainda, né? Tentem fazer isso. Como saber se a ideia do TCC é boa? Vamos ver, né? Primeiro que, se você faz uma coisa que você gosta, você já consegue se animar. A primeira coisa é isso. Segundo, é um tema relevante? Ele é atual? Né? Há trabalho sobre o assunto? Interessa para alguém? E aí você consegue, com isso, entender que, de fato, ele vai ter alguma relevância, ele vai conseguir acrescentar, trazer novas informações a respeito daquele tema. Porque quando você faz uma coisa que todo mundo já fez muito, você acaba aquilo que a gente chama de chover no molhado, né? Então você não consegue trazer muita inovação, porque tudo já foi muito debatido, né? Então, quando você tem um tema que não foi tão explorado, ou ao menos que não foi explorado sobre aquele viés, sobre aquele novo caminho, aí você consegue trazer coisas novas para o tema e você consegue fazer com que as pessoas se interessem mais pelo seu trabalho, porque é muito bom quando as pessoas se interessam, quando elas ficam querendo discutir o conteúdo com você, e você consegue trazer mais conhecimento, né, a respeito do assunto. Então, isso é muito bom. Como se preparar para a apresentação? Gente, isso é uma coisa tão simples, né? E, ao mesmo tempo, que deixa todo mundo em polvorosa. Meu Deus, meu TCC, o que é que eu faço? Fica todo mundo louco. E quando você chega numa banca, quando você vai fazer a apresentação do trabalho, você já está com meio caminho andado. Por quê? Nenhum orientador bom que se preze deixa você chegar numa banca de apresentação de trabalho com um trabalho que não valha a pena. Então, digamos aí, metade do seu sossego já está garantido, ou né, da sua tranquilidade, quando você se prepara e você sabe que você vai, né, ser submetido a uma banca. Se seu orientador concordou, se você já fez o seu trabalho corretamente, não tem muito o que ter medo. Ah, mas se me perguntarem muita coisa, o que é que eu vou dizer? Você é dono do seu trabalho, você é dono do seu conteúdo. Então, foi você quem realizou o trabalho, você sabe tudo sobre ele. A banca vai ler, vai fazer seus questionamentos, que é normal. Ninguém vai denegrir o seu trabalho, pelo contrário, vão contribuir. Então, eles têm algumas coisas aqui que você precisa, em primeiro lugar, estar seguro do seu trabalho, né? Preparar os slides, estar bem apresentado, treinar em casa, cronometrando o seu tempo. Isso é super importante também, porque às vezes você, meu Deus, meu tempo. O orientador às vezes está lá com plaquinhas dizendo, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos e tal. Mas se você cronometra o tempo, você sabe exatamente quanto vai falar e como vai falar. Então se prepara antes, coloca lá a família sentadinha lá, bonitinha, para ouvir, né?
Ah, tá inseguro, dá o teu trabalho para alguém leigo, ler, para ver se realmente está tudo claro. Porque se alguém diz, olha, eu não entendi isso daqui, é porque talvez esteja havendo alguma brecha ali que você precisa, algo que você precisa explicar melhor. Então, são recursos que você pode fazer para lhe dar mais tranquilidade, né? E a banca não é uma coisa assim que diz, a banca vai me puxar para baixo. Não, a banca vai fazer questionamentos, mas o objetivo é fazer com que você otimize o seu trabalho e não denegrir o seu trabalho. Não é nada disso. Então não tem que ter medo, tá? Claro, causa um nervosismo, causa, é o seu último trabalho, você quer fazer ele o melhor possível, lógico que isso vai pesar um pouco para você. Mas não é aquela coisa que vai deixar você assim, sem dormir. Mas tem gente que fica, né? Eu tô falando isso, mas não precisa. E relaxar, tá? Relaxa, né? No dia anterior não faz nada, simplesmente se prepara psicologicamente, relaxa e tal. E você faz isso tranquilamente. Então não tem nenhum bicho de sete cabeças, de jeito nenhum. É muito simples. E aí, quando você está seguro do que você fez, não há o menor problema, tá? E se o orientador também já deu o aval dele, então vá tranquilo, sem problema nenhum. Não tem que se aperrear, não tem que ficar, sabe, dando murro nas paredes, nada disso. Aquela BNT, que todo mundo morre de medo, né? Também não é nem um bicho de sete cabeças, como tá aí querendo engolir você com TCC na mão aí, e aí a BNT, como é que é e tal. É uma coisa que é norma, é praxe, tem que constar no seu trabalho. Por quê? O pessoal diz, mas para que tanta regra? Imagine se você fizesse o seu TCC do jeito que você quiser, com todas as cores, com todas as imagens, com, sabe, enfeitado, que parece mais um carnaval. Aí o outro resolve fazer outra coisa também diferente. Aí o outro, quer dizer, daqui a pouco a gente não sabe o que é cada coisa. Existe uma ordem, existe um método para a gente identificar as informações, para identificar os autores que estão ali que dando respaldo ao trabalho, para que você tenha um ordenamento mesmo do seu texto. Então, isso é necessário. Então, aqui a gente tem a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, na Europa tem a APA, tem também o Vancouver, norma Vancouver, que quem usa muito é o pessoal da saúde. Então, cada local tem a sua norma. Então, assim, muita gente, inclusive, que trabalha com Vancouver é muito mais direcionado para bibliografia, e às vezes usa a bibliografia Vancouver, né, pela norma Vancouver, e usa a BNT para o resto do texto. Então, é uma normatização, é uma ordem que se dá ao texto, é uma configuração que, quando você bate o olho, você já sabe o que é, do que se trata. Então, é para isso também, para essa identificação. Então, gente, a ABNT ela tem algumas normas que são necessárias para o TCC, que é, em primeiro lugar, tem uma norma de formatação de páginas, de formatação de entrelinhas, de títulos, como é que deve ser o título, tamanho de fonte, espaçamento do texto, então tem tudo isso. Como é que deve ser uma capa, tem que ter folha de rosto, tem que ter folha de aprovação. Existem páginas que são pré-textuais, as textuais e as pós-textuais. Pré-textuais são todas as que têm até o sumário. O texto em si é a textual, e pós-textual, tudo que tiver das referências em diante, como apêndices e anexos, que é outra coisa também que muita gente confunde. Apêndices são os trabalhos realizados pelo próprio aluno. Os anexos é tudo que você anexa ao seu trabalho, mas que não foi realizado por você. Então, tem essa pequena diferença também que muita gente às vezes confunde. E as normas da ABNT tem essa que você faz. Uma para você formatar o texto, uma outra para você saber como faz citações dos textos e dos autores, e outra que você faz a formatação das referências. Talvez essa seja mais complicada, porque são muitos detalhes pequenos, é uma vírgula, é um ponto, é dois pontos, é um sinal aqui, outro ali, tem que ser itálico, tem que ser negrito, tem que ser maiúsculo, minúsculo, enfim. São muitos detalhes, dependendo de cada tipo de referência,
E aí também não é nem um bicho de sete cabeças. A partir do momento que você conhece a norma, você consegue fazer isso bem tranquilamente, porque a norma mostra como é que deve ser feito e dá exemplos práticos. Então não tem nenhum problema assim também que você consiga deixar de resolver. E, na medida do possível, você consulta alguém que conheça um pouco mais da norma, que possa lhe auxiliar. Então é isso, gente. Não tem muito mais, assim, para se preocupar, tá? O TCC é um trabalho que não é nenhuma coisa que vá tirar você do sério, não. É um trabalho como outro qualquer, só que é mais profundo, você precisa ter mais cuidado, você precisa se refletir melhor. Então, manter essa ordem textual. Então, assim, só para concluir, né, é necessária a ABNT, não é nenhum bicho de sete cabeças. Os softwares hoje também ajudam muito na formatação, né? E é uma coisa que você pode consultar sem desespero. Não precisa de desespero para consultar essas normas. E o Word hoje, né, que esse software, você consegue configurá-lo para muita coisa. Então, você consegue fazer listas, consegue configurar sumário, você consegue fazer bastante coisa com ele. Inclusive, até a formatação das referências, se você inserir nele toda a referência. Não tem muito o que fazer. Então, é simples, ao mesmo tempo precisa só de um pouco de dedicação e está tudo resolvido. Muito obrigada pela oportunidade, né? Então, essa foi uma oficina, né, proporcionada pela Verso, promovida pela Verso, do Centro Universitário UniFBV, que a gente falou aqui de projeto de TCC em jornalismo, né? Quais são suas dúvidas? Então, eu estou aqui à disposição de vocês para conversar um pouco mais, tirar mais dúvidas que surgirem. Se precisarem tirar dúvidas posteriores, meu e-mail está aí. Teria o maior prazer em atender todos vocês que me procurarem com qualquer dúvida a respeito de TCC. E é isso, gente. E agradeço a oportunidade. Abraço para todos e estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Então, gente, mais cedo eu conversei aqui rapidamente com vocês, mas eu não me apresentei. Eu sou Carolina Cavalcante, sou professora do curso de jornalismo do UniFBV e também sou coordenadora da agência Verso. Então, Giselda, só para reforçar essa questão que você falou, né, da importância de o aluno, quando estiver pensando no seu projeto, no seu TCC, né, seja ele uma monografia ou um projeto, né, experimental, que ele tem afinidade com a temática e que ele tem afinidade com aquela linguagem que ele vai trabalhar. Se ele não tem afinidade por não ter tido experiência prévia, né, é suficiente, mas que ele tem um desejo muito grande, né, de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de viver essa experiência durante o TCC, pelo menos, com essa linguagem e com essa temática que ele escolher. Pela minha experiência de vários anos já orientando trabalhos de conclusão de curso e monografias também, grande parte do sucesso dos trabalhos e do prazer envolvido no processo de realização, né, de construção do TCC ou do projeto experimental ou da monografia, se deve a isso, né, a esse apreço pelo tema, por essa afinidade com a linguagem ou pelo interesse muito grande em se desenvolver com a linguagem escolhida. Então, eu queria só adicionar aí esse comentário, né, a partir de uma percepção pessoal. E queria aqui, gente, saber de vocês que estão presentes, né, quais são as questões que vocês querem colocar para a Giselda, né? Tem gente aqui que está ainda bem no comecinho do curso, Beatriz e Mariana, por exemplo, estão bem no comecinho do curso, a Aline e Derison estão um pouquinho mais adiante, né? Talvez já estejam aí se envolvendo mais com essa preocupação, né? Com essa atenção. Então, o microfone está aberto para vocês, ou se vocês preferirem, podem colocar a questão de vocês aqui pelo chat. E eu faço a leitura para a Giselda. Giselda disse que era bom ter sempre assuntos atuais, mas seria arriscado se eu quisesse, na minha tese, um assunto que é antigo, sei que outras pessoas já trabalharam com ele, já pesquisaram sobre ele,
Olha só, você pode fazer alguma coisa que alguém já pesquisou, só que você tem que encontrar uma novidade, digamos assim, algo novo para poder valer a pena o seu estudo. Se você for fazer a mesma coisa que alguém já fez, não vale a pena. Agora, que você pode pegar coisas antigas, trabalhos antigos, pode sim, dar uma renovada, analisar sobre outras teorias, então, analisar sobre um outro aspecto, isso você pode fazer. Agora, tem que justificar que vale a pena. Não é só querer por querer, não, você tem que justificar. Porque todo trabalho acadêmico a gente tem que ter não somente o tema, né? Que o tema é o início. Você tem o tema, depois desse tema você vai fazer uma problematização. O que é isso? Vou fazer uma contextualização, você vai dizer o que é que você conseguiu entender, o que é que você consegue entender desse tema, e no final você termina com uma pergunta de pesquisa, um questionamento, que é isso que vai fazer com que você desenvolva esse trabalho. Esse questionamento vai dar origem a um objetivo. Desse objetivo, que é um objetivo que a gente chama de objetivo geral, desse objetivo geral você vai esmiuçar mais, vai destrinchar ele para você encontrar os objetivos específicos. E você vai ter que justificar por que você está querendo fazer isso. Então, isso daí é o início do trabalho. Feito isso, você vai o quê? Buscar a fundamentação teórica que vai dar embasamento ao seu estudo. Depois você vai estar escolhendo a metodologia de trabalho, para depois você, de fato, começar a fazer o trabalho. Então, você tem que ter pelo menos isso para poder você dar continuidade ao trabalho. Então, um pré-projeto de TCC, ele consta dessas etapas, que nada mais é do que um planejamento do que você vai fazer depois. Tá? Então, pode ser ali nesse tema que você quis, coisas antigas, coisas que as pessoas já fizeram, pode, desde que você saiba como costurar tudo isso e trazer algo novo e relevante para o tema. Giselda, eu queria lhe agradecer, porque não parece ser tão difícil assim fazer TCC. E Antes de não é. entrar na, antes de entrar na faculdade, eu pensava que tudo girava em torno disso. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu fui para a Versa. E na minha entrevista tinha uma colega, que era a Duda. Aí eu virei para ela e perguntei: e aí, teu TCC já está resolvido? E ela estava encaminhando ainda. Porque eu realmente pensava que tudo girava em torno do TCC. Mas eu vejo que não, que é importante de fato. Mas que é só um trabalho que exige um pouco mais de dedicação, né? Dá para fazer. Então era Dá mais ou menos sim, a oficina. dá sim. Você tem aí 4 anos para você estudar muita coisa. E você vai escolher algumas coisas só para você aplicar no TCC, não vai ser tudo que você vai fazer. Você vai escolher uma área específica e vai se dedicar só a ela. Então, não é uma coisa assim também do outro mundo que ninguém possa fazer. Agora, precisa dedicação? Sim, precisa. Né? Precisa que você realmente vá estudar, vá ler, vá se inteirar do que você quer. Precisa, isso sim. Porque também não se faz TCC do nada, né? Então, você realmente tem que se dedicar um pouco. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. E é uma construção com o orientador, né? É um processo do qual Isso. o Você não. orientador vai participar ativamente, ele vai caminhar junto com o orientando, né? Com o aluno. Exatamente. Você não está sozinho. Um trabalho desse não se faz sozinho. Tanto que quando você tem assim os agradecimentos no trabalho, né? Assim, agradecimentos é uma coisa que você não é obrigado a fazer. Você faz se você quiser. É opcional, de acordo com a norma da BNT. Mas nós recomendamos que se faça, porque não é justo você deixar de agradecer a todas as pessoas que ao longo da sua trajetória acadêmica tenham lhe ajudado, que são os professores, que são os colegas, tem a família. Então, tem alguém específico que ajudou você em alguma coisa. Então, são agradecimentos que são de praxe e que são, assim, de bom tom fazê-los, né? Não somente porque você quer se exibir, não. É um agradecimento genuíno, é um agradecimento realmente, mas agradecer aquelas pessoas que ajudaram no trabalho, de alguma forma, direta ou indiretamente, né? Também não dá para agradecer ao vizinho, ao amigo lá do bar, não sei, não é para isso. São as pessoas que ajudaram você na trajetória. Aí sim, vale a pena. O formato que eu escolho, ela é influenciada também pelo tema. Por exemplo, assim, tem algum tema que eu encontrei. Redes sociais, acho que redes sociais seria bom exemplo. Mas eu não acho legal colocar como monografia. Acho que seria melhor fazer algum documentário.
Porém, se eu tiver outro tema, o melhor formato seria a monografia. Tem isso, eu realmente que tenho um feeling de dizer assim, não quero desse formato, eu me encaixo melhor nesse daqui. Aline, tem linguagens que têm certas características, né? Então, por exemplo, se você pensa numa temática e tem um desejo de trabalhar, por exemplo, com um documentário audiovisual, ou com um produto telejornalístico, ou com um produto jornalístico audiovisual para a internet, e você não tem imagens, você não consegue visualizar com que imagens você pode trabalhar, é possível que o professor, né, orientador, vá conversar com você sobre a escolha do formato, porque é bem importante como é que você vai fazer um material telejornalístico ou um documentário audiovisual se você não tem acesso a imagens, se você não consegue produzir imagens. A ausência de imagens, em casos específicos, inviabiliza a realização dos projetos. Então, em algumas situações, é possível que você precise adaptar, tá? Eu quero trabalhar com esse tema, mas como eu não consigo produzir imagens, eu vou trabalhar fazendo uma produção sonora, de mídia sonora, né? Ou radiojornalística. Ou eu vou produzir uma série de reportagens para impresso, porque eu consigo fotografias, eu não consigo vídeos. Então, sim, muitas vezes você precisa adaptar o seu tema à mídia que você escolheu, né? O ideal é que você já faça uma escolha coerente, né? O tema é coerente com a mídia que você gostaria de trabalhar. Mas, às vezes, até por falta de experiência do aluno, ele está em processo de formação, ele ainda está aprendendo, né? Então, ele tem uma dificuldade de perceber as limitações. Eu não sei se eu respondi o suficiente, não sei se a Giselda quer acrescentar algo. Não, mas é isso mesmo. Às vezes o aluno quer uma coisa que ele vê que não consegue, né? E aí a gente tem, enquanto orientador, né, nós temos a obrigação de dizer, olha, vai por aqui. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que quis fazer um TCC, não de jornalismo, de publicidade, e eu tive que chegar claramente para dizer para ela, olha, não é assim. Ela queria fazer uma análise de todas as reportagens, de todas as publicidades televisivas de um determinado cliente durante 20 anos. Isso para um TCC. Aí eu digo 20 anos de todas as publicidades televisivas desse anunciante. Eu digo, olha, em primeiro lugar, você não vai dar conta, não é que eu não tenha dúvida da sua capacidade, é que em 4 meses você não vai dar conta disso. Em primeiro lugar, onde é que você vai encontrar essas publicidades? Na internet. Eu digo, publicidades televisivas de 20 anos você não encontra na internet, você encontra algumas, todas não. Você vai ter que ir nas emissoras de televisão, você vai ter que pesquisar nos arquivos dela, você vai ter que solicitar entrada nesses arquivos que nem toda emissora deixa você entrar, nem toda emissora permite. Vai ocupar uma pessoa para poder fazer o balanço de todos esses comerciais que já foram veiculados, para você fazer uma análise pequena. Então, não é por aí. E aí fui conversando, olha, você pode escolher uma década, você pode escolher um cliente, você pode escolher um anunciante só. Na verdade, ela estava querendo, assim, anunciantes de um segmento, não era nem de um cliente só. Que tivesse, agora estou me recordando mais, era que tivesse, assim, representação das mulheres, a representação das mulheres nos anúncios televisivos dos últimos 20 anos. Era algo gigante, assim. Então, não tinha como fazer. Primeiro, tinha que segmentar, tinha que escolher um cliente só, tinha que escolher um determinado período, saber na questão da mulher o que é que de fato ela gostaria de investigar, porque falar uma mulher é um universo inteiro, muita coisa para falar, então não tinha como fazer. Eu sei que depois de muito conversar, ela resolveu fazer uma análise de 3 comerciais que estavam sendo veiculados naquele momento, que tinha representações diferentes da mulher. Aí tornou-se possível. Então, ela ia analisar apenas 3 que representavam a mulher de formas diferentes, e aí tornava-se possível o estudo dela. Então, a gente também tem que ter noção de que nem tudo a gente tem condições de fazer, porque às vezes realmente não há possibilidade mesmo. Isso seria um trabalho que ela propôs para um doutorado, e olhe lá, quem é que poderia se aventurar a fazer isso num doutorado? Imagine num TCC.
Então, é por aí que a gente tem que pensar nessa possibilidade. Digamos que eu escolha fazer um documentário. Eu preciso fazer também alguma parte escrita que explique como foi a produção? Precisa. Todo e qualquer projeto de TCC, você tem que fazer um relatório. Esse relatório que a gente chama, na verdade, você vai ter que fazer tudo que o outro TCC, até uma monografia, faria, só que em tamanho reduzido. Mas você tem que explicar por que você está fazendo aquilo, você tem que também ter uma fundamentação teórica, e quando é um trabalho prático, que é um audiovisual, que é um podcast, você tem que relatar como é que foi a pré-produção, a produção e a pós-produção desse trabalho. Então, tem que ter parte escrita sim, você não foge dela, não tem como. Qualquer trabalho tem que ter a parte escrita, porque é por ela que a gente vai entender como você chegou a esse resultado final. O processo, né, que é tão importante. Processo, o passo a passo. Esse processo a gente precisa entender, senão como é que a gente vai saber o que você fez? As dificuldades que você encontrou, porque inclusive as dificuldades também são relatadas. Às vezes você pensa numa coisa, você planeja, mas no meio do caminho você encontra algumas dificuldades que fazem com que você tome outro rumo. Isso precisa constar no seu relatório, porque senão não vai ter justificativa para essa mudança de rota. Então tem que constar. Então, gente, eu queria agradecer, né, a todos vocês, né, pela oportunidade de estar aqui conversando a respeito de projeto de TCC em jornalismo, né, quais são suas dúvidas, que foi promovido pela Verso. Quem não pôde ver, né, quem não pôde participar, vocês terão disponíveis esse material, né, esse material estará disponível no YouTube da Verso, então vocês podem acessar posteriormente, quando estiver disponível, e qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato, que eu teria o maior prazer de atender todos vocês que puderem me consultar. Tá? Eu sou grata a toda a equipe da Verso, a professora Ana Carolina, que me convidou, e a UniFBV também por ter proporcionado, por ter, né, nos fornecido assim, um espaço, ou ter proporcionado nesse espaço para poder a gente conversar a respeito de tantas coisas como vocês têm feito, né? Parabéns pela oficina, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando na Verso. Muito obrigada.